Estima-se que no Brasil há um déficit de 7.700.000 moradias. Como e onde vivem essas pessoas? Para muitas, a saída é se ajeitarem em imóveis irregulares, seja invasões de prédios abandonados ou construções em locais inadequados. Mas o que parece uma solução pode ser um grande problema. Não é difícil encontrar histórias de tragédias provocadas pela total falta de estrutura. E aí, de quem é a responsabilidade? É sobre isso que vamos falar no programa Artigo 5º de hoje. A Constituição Federal garante o direito de propriedade. Será que este é um direito absoluto? O que fazer para evitar que a busca pela moradia se transforme em problemas? Aqui no estúdio eu recebo o advogado Marcos Vinícius, que atua na área de direito civil, e o engenheiro civil Sérgio Fernandes, que é chefe de fiscalização do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do DF, para falar justamente sobre isso. Muito obrigada por terem vindo aqui até o Artigo 5º. Doutor Marcos Vinícius, um direito de propriedade é um direito absoluto? Flávia, o direito de propriedade ele é um direito constitucionalmente previsto no artigo 5º 22 como direito fundamental. Mas não, ele não é um direito absoluto, como, na verdade, nenhum direito que nós temos previsto é um direito absoluto. A própria Constituição, né, logo no artigo 5º mesmo, que tem lá o inciso 22 estabelecendo o direito de propriedade como direito fundamental, logo no 23 estabelece a restrição, dizendo que a propriedade vai ser exercida nos limites da função social. A gente pode imaginar de modo bem simples e cotidiano que eu tenho regras de direito de vizinhança que me impedem de fazer o que eu quiser. Então, o meu exercício de direito de propriedade, por exemplo, não pode afetar a segurança, sossego dos meus vizinhos, né? Regras de condomínio também, eu tenho deveres de condômino. Então, definitivamente, não é um direito absoluto, ele comporta restrições legais bem definidas. O senhor falou aí de função social. O que é a função social de uma propriedade? A ideia de que um direito ele obedece função social significa que o direito ele é uma proteção do Estado para o indivíduo, mas essa proteção tem que ser exercida, o direito tem que ser exercido no contexto da finalidade social. Isso, se a gente transportar para o direito de propriedade numa imagem simples, quer dizer que o Estado me protege na condição de proprietário, atribuindo a mim, de modo exclusivo, o direito de usar, gozar, dispor e reaver daquilo que me pertence, daquilo que é meu. Mas eu não posso usar de qualquer jeito. O meu uso tem que ser alinhado com aquilo que o ordenamento social imagina como a finalidade daquela proteção. Agora, doutor Sérgio, faltam quase 8 milhões de moradias. Um número bem alto, né? É bem significativo. Existe uma demanda reprimida crescente nesse país. É preciso realmente se repensar a política de habitação e, enquanto isso não ocorre, essa parcela da população que ainda está carente de uma solução habitacional, acaba buscando soluções que não estão dentro da legalidade. E às vezes ocupando áreas de risco, às vezes ocupando imóveis que já foram abandonados, ou às vezes buscando soluções assim, as mais absurdas possíveis do ponto de vista técnico. E as tragédias se repetem pelo país. Pessoas que estavam em busca de um local para morar acabaram perdendo a vida. Vamos conferir a reportagem. No Rio de Janeiro, foi a água que provocou a tragédia. 2 prédios desabaram na comunidade da Muzema após a chuva torrencial, considerada a mais forte em 22 anos. 24 pessoas morreram. Os apartamentos construídos em áreas irregulares chegaram a ser interditados 2 vezes. Em São Paulo, um edifício de 24 andares que estava abandonado e foi invadido por famílias de sem-teto, pegou fogo e desabou. Deixando 7 mortos e 2 desaparecidos. Em Vicente Pires, no Distrito Federal, um prédio ainda em obras ruiu, deixando uma vítima. O edifício já tinha recebido 5 notificações e uma ordem de demolição. O acidente chamou a atenção para o problema comum a várias construções. Obras feitas às pressas, sem o devido acompanhamento e em terrenos irregulares. Pois é, em São Paulo a gente viu aí o caso das invasões em prédios públicos. Basta a gente olhar para alguns para a gente ver que não tem condição de moradia ali, mas as pessoas, como o doutor Sérgio falou, que por absoluta necessidade, falta de uma outra solução, entram ali e se colocam em risco. Como combater essa questão da invasão de prédios abandonados, doutor Marcos? A princípio, um edifício só poderia ser levantado a partir da autorização do município mediante alvarás de construção. Sem esses alvarás, teoricamente, os edifícios não poderiam nem
as construções não poderiam ser levantadas. Mas o que acontece é justamente, o doutor Sérgio estava aqui comentando com a gente, as pessoas fazem as construções. A gente também tem que lembrar que o problema tem dois lados. Tem o lado da pessoa que está com déficit habitacional, ela precisa de moradia, não tem acesso fácil e busca uma solução improvisada. Mas tem o lado da pessoa que está se aproveitando dessa miséria, que é a pessoa que está fazendo construção irregular para vender para quem tem a necessidade. Então são lados do mesmo problema que a gente tem que saber tratar cada qual do seu modo adequado. No caso do município, no caso do poder público municipal, a ideia é que o poder público esteja fiscalizando mediante atuação administrativa, evitando a construção, que as obras prossigam sem os devidos alvarás. No caso das obras prosseguirem, aí o poder público também, mediante atos administrativos, vai promover as medidas adequadas aí de demolição, embargo de obra, conforme seja o caso. E no caso desses prédios abandonados que são invadidos, como evitar que isso continue acontecendo? A invasão do prédio abandonado, a gente tem que olhar algumas possibilidades hipotéticas. O prédio ele pode ser uma propriedade particular, uma empresa comprou, começou a construir uma incorporação e por algum motivo a incorporação foi abandonada, mas é um imóvel particular. Nesse caso, a princípio, a iniciativa de provocar a desocupação, a princípio, seria do próprio proprietário que estaria ali sendo prejudicado com o seu imóvel invadido. Mas, na prática, o que a gente verifica é que se o proprietário já abandonou a obra, se o empreendedor já abandonou a obra, muito provavelmente ele não vai tomar ali nenhuma atitude, porque aquilo ali já entrou na conta de dinheiro perdido para ele. Aí entra de novo, a gente chamar de novo a fiscalização do poder público, ainda mais quando você tem uma situação de segurança pública. Agora, no caso do Rio de Janeiro e do Distrito Federal, as obras já tinham sido notificadas e uma delas, inclusive, tinha uma ordem de demolição. Por que essas construções conseguem continuar e ir chegando até o fim de ser habitadas? De quem que é a responsabilidade pela fiscalização, doutor Sérgio? Como o doutor Marcos citou, a responsabilidade da fiscalização das obras é do município, no caso do Distrito Federal, que é um caso especial, é do governo do Distrito Federal. Existia a agência de fiscalização do Distrito Federal, que hoje foi transformada em Brasília Legal, né, a quem compete essa fiscalização. Nós do CREA, nós fiscalizamos o exercício profissional. É claro que, mediante situações que mereçam uma atenção especial, o CREA também, ele vistoria, ele verifica essas obras, aciona os órgãos competentes, como a Defesa Civil, o órgão de fiscalização do Distrito Federal, né, e todos os demais órgãos que possam realmente estar tomando alguma providência. Hoje nós temos esse mecanismo da Lei 6138, que é do ano passado, de 26 de abril do ano passado, que trouxe realmente uma ferramenta bem mais eficaz do ponto de vista administrativo. Quando as obras são embargadas, as penalidades são bem elevadas. Pois é, doutor Marcos Vinícius, no caso do Rio de Janeiro e aqui do Distrito Federal, chama a atenção que as pessoas compraram os imóveis e aparentemente compraram de boa fé. O que o comprador deve ter em mente antes de comprar para evitar se colocar em risco? De novo aquela situação, a pessoa que está numa situação de miserabilidade, está negociando qualquer coisa, ele vai fazer o que precisa ser feito, né, para sobreviver. Mas uma pessoa que está imaginando economizar um dinheiro de aluguel e fazer uma compra, que ele, na ideia dele, está fazendo uma compra regular, ele tem que tomar alguns cuidados, um tanto quanto básicos, para verificar esses problemas que possam levar a essas situações de tragédia. Analisar a escritura do imóvel, um imóvel sem, por exemplo, um imóvel que não teve um prédio, né, que não teve um alvará, não vai ter uma escritura individualizada da unidade. Pode ter a escritura do terreno, mas não vai ter a escritura da sala, do apartamento, da loja. Então não vai ter uma escritura individualizada. Então isso já é um sinal vermelho para ele não fazer uma compra, por exemplo. Né? Fazer um contrato bem feito com a pessoa que está fazendo a venda, às vezes é uma imobiliária, às vezes é um particular. O problema tudo isso costuma ser tarefa para um olhar minimamente técnico. E o leigo que já está numa situação de dificuldade, ele não tem esse conhecimento para fazer essa análise. Sugestão aí, né, se você não tiver aí alguém que possa te dar uma orientação no teu veículo social próximo,
procurar talvez uma defensoria jurídica, procurar talvez assistência ali as instituições, né, as faculdades, a própria OAB oferece assistência social, prestando serviço jurídico, para que aquela compra seja minimamente orientada. E quem compra um imóvel como esse que a gente falou está se colocando em risco. Mas e quem vende? Nós temos uma pergunta feita nas ruas sobre isso. Vamos conferir aqui. Queria saber se quem vende um imóvel em local de risco está cometendo um crime. Dr. Marcos Vinícius. Então, não vou me aventurar a aprofundar muito na área penal, mas sim, né, dependendo do fato que esteja acontecendo concreto, você pode ter ali um crime contra a administração pública, você pode ter ali um crime contra a ordem econômica, de modo mais genérico e abrangente, até eventualmente um estelionato, né? E o Estado? E o consumidor que comprou ali de boa fé, eles têm direito para poder tentar reaver isso com essa pessoa? É a grande questão da teoria e da prática que a gente vive. Hipoteticamente, teoricamente, sim. Se você fez uma compra de um imóvel que você não sabia que era irregular e você está ali na sua boa fé recebendo um imóvel que depois você descobre que não pode ser regularizado, não pode ser transferido para o seu nome e aquilo te causa prejuízos, você tem juridicamente meios para se voltar contra aquele que te vendeu. Talvez ali uma rescisão contratual, talvez uma figura de você não rescindir, mas anular o contrato por um contrato doloso. Enfim, a gente vai chegar mais ou menos no mesmo resultado, que é buscar o ressarcimento do dinheiro que você pagou, indenização de danos que você teve, danos morais, danos materiais. E o que caracteriza uma área de risco, doutor Sérgio? A área de risco é aquela inadequada, classificada como inadequada para a ocupação humana, seja por questões naturais ou questões antrópicas. Questões naturais seriam terrenos alagados ou terrenos sujeitos a alagamentos, encostas, terrenos frágeis com riscos de desmoronamento, e áreas antrópicas são aquelas áreas que foram transformadas pelo homem para uma determinada finalidade, como, por exemplo, um aterro sanitário. Então, essas são consideradas áreas de risco. Nós temos mais uma pergunta gravada nas ruas. Vamos conferir. Eu gostaria de saber, um imóvel construído de forma irregular recebe contas como IPTU, água e luz normalmente? E por que isso acontece? Doutor Marcos Vinícius, muitos desses lugares recebem essas contas. Com isso, o Estado não está dando uma espécie de aval para as pessoas continuarem ali? Acontece que o Código Tributário, salvo engano no artigo 32, ele vai prever o fato gerador do IPTU como a propriedade, o que não vai ser o caso, o domínio útil, que na verdade também não é o caso, mas a mera posse. A posse configura fato gerador do IPTU. Então você passa a ser contribuinte do IPTU no momento que você está na posse. Outras figuras que o entrevistado na rua levantou a respeito de serviços, aí já muda a figura jurídica, porque aí você já tem a ideia não de imposto, mas de tarifa. A ideia de tarifa é a ideia de um serviço contratado. Então, eu contrato luz para minha casa. Então, pelo contrato com a empresa prestadora, eu tenho que remunerar aquele serviço. A água, a mesma coisa. Então, aí a relação já é contratual. Bom, daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Agora nós vamos a um rápido intervalo. Já estaremos de volta com mais Artigo 5º para você. O Artigo 5º está de volta. No programa de hoje a gente fala sobre a responsabilidade em caso de obras irregulares. Aqui no estúdio eu converso com Sérgio Fernandes, chefe de fiscalização do CREA-DF, e também com o advogado Marcos Vinícius, que atua na área de direito civil. E nós temos mais uma pergunta feita nas ruas para ser respondida pelos nossos convidados. Pode mostrar aqui. Normalmente, é dado um prazo para moradores desocuparem imóveis em áreas de risco? Essas pessoas recebem algum auxílio do governo para se manterem por um determinado prazo? Doutor Marcos Vinícius, como é que funciona? Não tem uma definição de prazo, né? A situação ela é definida mais no âmbito administrativo, político, para resolver o problema social. As pessoas não estão lá porque a vista é bonita, estão lá porque não tem para onde ir. E o governo ele acaba gerenciando alguma espécie de prazo, mas isso não tem uma definição legal. A questão da remuneração, existem alguns mecanismos da lei. O mais falado nesses assuntos
é o aluguel social, que é um benefício, é uma figura da Lei de Assistência Social, e você tem aí a implementação, é uma lei federal, mas ela é implementada por meio dos governos estaduais. Salvo engano, é uma figura que está implementada hoje no estado de São Paulo, Minas, Rio de Janeiro e Minas, já falei, enfim, acho que são 4 estados, não me recordo agora todos, não são todos que têm, mas isso é importante. Ao que me conste, não tenho certeza agora, mas ao que me conste o Distrito Federal, por exemplo, não tem, e aí a família necessitada pede o auxílio, né? Agora, doutor Sérgio, alguma dessas áreas, dependendo do tipo de irregularidade, pode haver ali uma tentativa de recuperação e de fazer uma obra, por exemplo, naquela área para a família voltar a habitar ali? Quando a área ela é possível de ser modificada no sentido de torná-la habitável e torná-la em condições mínimas adequadas para aquela ocupação, para aquele assentamento, como é o caso que ocorre aqui no Distrito Federal, algumas áreas elas acabam sendo regularizadas porque as condições naturais assim o permitem. E o que fazer se as pessoas se recusam a sair de áreas de risco? Nós temos uma pergunta sobre isso. Pode mostrar aqui. O Estado tem poder de retirar as pessoas à força de moradias em locais de risco? Dr. Marcos Vinícius. Grosso modo, a gente joga sempre para o proprietário, mas se você está falando de um imóvel de risco, onde você tem ali uma situação de risco para as pessoas que estão ocupando e até para os vizinhos, entra a atuação do poder público. Nesse caso, também vai ter um debate aí, que é um debate jurídico, se o poder público, a administração pública, precisaria atuar mediante o Poder Judiciário, mover ações de desocupação para determinar e para que o Judiciário determine a ordem de desocupação. Mas nesses casos de risco, a gente trabalha também, existe também o entendimento da autoexecutoriedade dos atos administrativos, onde o poder público, com a sua atualização fiscalizatória, vai mandar as pessoas desocuparem, não desocupando, podem promover a desocupação forçada. E a pessoa pode ser, inclusive, detida se ela se recusar de forma veemente a sair dali? A detenção no sentido da pessoa ser presa, de novo, não vou invadir a área penal, mas talvez num caso extremo de você desobedecer, um crime de desobediência, talvez, né? Mas ali, na execução da medida, se a pessoa falar, daqui eu não saio, e num caso extremo, pode ser conduzida à força. Doutor Sérgio, geralmente quem é que participa dessas fiscalizações? Que tipo de profissionais compõem essas equipes? É o órgão fiscalizador do Estado, apoiado pela força policial. Normalmente funciona dessa forma. Normalmente as pessoas oferecem grande resistência, até porque pelas condições realmente de não terem para onde ir, é a única alternativa que elas têm, é aquela moradia. Então, normalmente há uma grande resistência e o órgão de fiscalização acaba sendo visto como um algoz, como o carrasco que está ali para prejudicar e tirar daquelas pessoas o único sonho que elas acabaram conseguindo concretizar de uma forma bem rudimentar, mas é o sonho da moradia, é aquela questão de pura necessidade. Então, normalmente é o órgão de fiscalização apoiado pela força policial. Agora, apesar de ser visto de forma negativa, ele está ali para evitar um mal maior, né? Sim, ele está ali para ajudar, na verdade, né? E o Estado, ele antes de fazer essas desocupações, a não ser que sejam casos assim extremamente emergenciais, mas mesmo assim o Estado acaba oferecendo alguma espécie de ajuda para essas pessoas. Muitas vezes oferecendo custeio de passagens para que as pessoas voltem para suas terras quando elas vieram para cá há pouco tempo, oportunidade de conseguirem caminhões para fazerem as suas mudanças para uma casa de um parente ou para um abrigo, e o governo local ele tem abrigos que ele oferece, mas normalmente as pessoas acabam também achando que aquilo não é muito adequado. E quando há um desabamento de construções irregulares, o Estado pode ser responsabilizado se for omisso na fiscalização? A nossa equipe foi às ruas conferir as opiniões. Pode mostrar aqui. Deve ser penalizado porque ele tem o poder de fiscalizar, né? Então, se ele falhou, ele é responsável. Tem que ser responsabilizado, inclusive, pelas famílias que estavam ali, que não tem abrigo, que não tem teto e que precisam. Fiscalização tinha que estar em cima, né? Para fiscalizar, para não deixar nem subir essa obra. Se houver uma obra clandestina e ela
o Estado se omitiu em fiscalizar ela, com certeza o Estado tem o dever de indenizar aqueles que sofreram prejuízo. Bom, é isso mesmo? Quando há uma omissão do Estado, ele acaba se tornando responsável, Dr. Marcos Vinícius? A ideia de uma responsabilidade civil por um ato omissivo significa que o Estado tinha que fazer alguma coisa e não fez. Ela, de novo, não é exatamente uniforme. A gente tem mais ou menos, a gente tem três ideias que vão se conflituar, né? A ideia de que a responsabilidade ela continua sendo objetiva. Continua, eu digo, porque a regra geral da responsabilidade do Estado é responsabilidade objetiva. Aconteceu o fato, o Estado tem responsabilidade mesmo que não tenha agido com culpa. Mas quando eu estou falando de uma responsabilidade por omissão, a teoria diverge. Então existem julgados dizendo, sim, você tinha que fiscalizar, não fiscalizou, e aí você vai pagar indenizações independentemente de qualquer outra análise no viés da responsabilidade objetiva. Mas já há outros julgados que vão definir que não, que no caso de uma responsabilidade por ato omissivo, tinha que fiscalizar e não fiscalizou, a ideia de uma responsabilidade mediante culpa provada, a ideia de responsabilidade subjetiva. Então aí a ideia é, se o Estado tinha que fazer e não fez por culpa, aí ele vai responder. Alguns julgados que me parecem, do ponto de vista teórico, os mais interessantes, eles vão falar da responsabilidade por culpa específica. Então, naquela construção, o Estado tinha consciência daquele problema, foi notificado, ele deixou de fazer para aquela obra especificamente, e aí sim caracteriza a culpa e a responsabilidade para aquele problema específico. Mas ainda é uma briga doutrinária. Não é tão simples responder, né? Então agora eu vou jogar a pergunta para o senhor, doutor Sérgio. O senhor que trabalha ali com esse dia a dia de fiscalização, a omissão pode se tornar responsabilidade? Como o doutor Marcos falou, é uma questão meia complexa, né? A omissão muitas vezes ocorre pela ineficiência do Estado em estar presente em todas as questões que envolvem a sociedade de uma maneira geral, né? Nós vivemos num país que há uma carência social muito grande, essa carência ela se torna crescente e o Estado não consegue acompanhar. Pode fazer um complemento nesse tema? Porque a questão da responsabilidade muitas vezes volta para a própria pessoa que ocupou o imóvel. Então, se o Estado, o poder público municipal, está agindo, fiscalizando, notifica a pessoa para sair, a pessoa não sai. E aí a responsabilidade acaba sendo redirecionada para a própria vítima, né? Então é um cenário complexo, não é simples. Agora, essas fiscalizações, doutor Sérgio, elas têm que ser provocadas ou elas são feitas periodicamente? O CREA tem um aplicativo que tem sido bastante utilizado de uma forma até crescente, chamado CREA Cidadão. Ele é baixado no smartphone, tanto pelo iOS quanto pelo Android, é gratuito. E por esse aplicativo, qualquer cidadão ele tem a condição de oferecer uma denúncia de qualquer irregularidade, um elogio, uma sugestão. Enfim, esse aplicativo tem realmente trazido muitas informações, porque também cabe à sociedade. A sociedade não pode simplesmente achar que o Estado ele é um fiscal sozinho, cabe a ele sozinho fiscalizar. A sociedade também tem a responsabilidade de fiscalizar. Quando o cidadão vê algo errado, é importante que ele, como parte integrante de uma sociedade, que ele ajude o Estado, que ele auxilie o Estado nesse processo de fiscalização. E esse aplicativo tem funcionado muito bem. Nós temos recebido cada vez mais informações, mais denúncias, e isso tem tornado a ação do CREA na área de fiscalização mais eficiente. Até porque a pessoa fica com medo de denunciar o vizinho, mas ela pode estar salvando a vida dele e a própria vida, não é mesmo? E no aplicativo ele tem a prerrogativa de fazer uma denúncia anônima, ele não precisa se identificar. A denúncia chega como uma denúncia anônima, isso chega para o nosso fiscal. A nossa fiscalização hoje, ela trabalha com um aplicativo também bastante moderno, porque essa demanda chega diretamente ao celular do fiscal, já com o endereçamento, já com a demanda, o motivo daquela denúncia, o fiscal vai até o local, faz a verificação e faz as autuações que são cabíveis no caso do nosso conselho. Bom, o nosso programa está chegando ao final, mas antes eu gostaria de saber quais são as considerações finais de vocês, como evitar que a busca pela casa própria acabe se transformando em tragédias. Dr. Marcos Vinícius. Flávia,
pelo lado das pessoas que estão na posição de necessidade, é até difícil falar qualquer coisa. As pessoas estão buscando sobreviver, né? Do lado do governo que está fiscalizando, seria importante assim, algum trabalho. O Dr. Sérgio falou agora aí desse aplicativo. São ferramentas que a tecnologia acaba permitindo para intensificar a fiscalização, aumentar o rigor na fiscalização, tanto do ponto de vista do momento que a obra irregular está sendo construída, como do ponto de vista que, de repente, uma obra abandonada pelo meio do caminho foi ocupada de modo indevido. E para o senhor, doutor Sérgio? É muito importante que campanhas educativas, no sentido de entender que quando ele busca soluções de forma completamente leiga, de uma forma improvisada, ele acaba trazendo risco para ele e para a própria família, né? E nós temos, o CREA tem feito um trabalho bastante intenso de se aproximar dos órgãos públicos, no sentido de também fortalecer mais esse processo de fiscalização. Esse aplicativo CREA Cidadão tem sido bastante utilizado, né? Então, assim, essas campanhas educativas, elas têm uma função social muito importante, como a gente viu a questão da faixa de pedestre aqui em Brasília, quando ela foi obrigatória, houve uma campanha educativa muito grande. Hoje, nós brasilienses temos orgulho de parar na faixa, né? Quando muitas cidades isso não acontece. Foi uma lei que colou aqui para nós, porque foi uma campanha educativa muito pesada e houve uma fiscalização também muito séria. E a gente espera que isso seja cada vez mais divulgado para que a sociedade tenha a verdadeira noção da importância que é, e a fiscalização, na verdade, ela existe para proteger a sociedade e não para puni-la. Bom, e com essas considerações, o artigo 5º de hoje chega ao final. Dr. Sérgio, Dr. Marcos Vinícius, muito obrigada por terem vindo até aqui. E eu agradeço também a sua companhia. Se quiser sugerir um tema, é só enviar para o e-mail que aparece na tela. Você também pode rever os nossos programas no site da TV Justiça ou acompanhar o nosso canal no YouTube. Até o próximo artigo 5º. Tchau!